E amém. Amados irmãos, bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero dizer para vocês que a mensagem de hoje é baseada nesse livro que se chama A Parábola de Balaão. Ele está disponível a quem possa interessar ali no balcão de literatura. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Números, no seu 23º capítulo, Números, capítulo de número 23. E aqueles que desejarem se colocar de pé, nós vamos fazer a leitura do versículo número 13. Números, capítulo de número 23, versículo de número 13. E registra assim a palavra do Senhor. Então Balaque lhe disse: peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa, preciosa palavra. E o que nós pedimos, fala conosco nesta manhã. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, e que possamos acolher em nosso coração todas as bênçãos que tens derramado sobre as nossas vidas. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos, por favor. Quero falar do contexto desse momento. É um momento muito difícil para Moisés. Moisés já está bem idoso, e ele acabara de perder a sua irmã Miriam, uma pessoa que desde que ele estava naquele cestinho no rio Nilo, o abençoou, guardou, cuidou e o acompanhou por toda a sua vida. Ela morreu. Logo depois, o seu outro irmão, seu braço direito, Arão, também morre. Apesar desses sentimentos de perda, apesar desses sentimentos de luto, apesar desses sentimentos de dor, Moisés prossegue na sua trajetória de rumar à terra prometida, e ele se dirige a uma cidade chamada Esbom. E a fama de Israel, com todas as suas conquistas, ela vai sendo crescente. Afinal de contas, Israel ganha batalha contra batalha, batalha sobre batalha, até que um rei chamado Balaque, ele fica muito preocupado. Ele falou: olha, nós não podemos vencer Israel. Ninguém consegue vencer Israel. Só tem uma forma de nós vencermos Israel, e essa forma é espiritual. Nós vamos então contratar um profeta, uma pessoa, que quando ela amaldiçoa alguém, esse alguém é amaldiçoado, acaba com essa vida. O nome desse profeta se chama Balaão. Balaão morava longe, na Mesopotâmia. Era muito caro a contratação desse falso profeta, desse servo de Satanás. Uma pessoa que era usada para amaldiçoar, uma pessoa que era usada para praguejar. Mas Balaque ainda assim contrata esse homem e fala: eu vou destruir Israel pelas armas espirituais. Até que então Balaão, e vocês conhecem a história, e Balaão então chega ali ao rei Balaque, e na hora que ele vai amaldiçoar Israel, quando ele abre a boca, ele abençoa Israel. Balaque não entende nada, ele fala: como é que pode? Eu contrato alguém para amaldiçoar esse povo, ele abençoa. Então mais uma vez isso vai acontecer, e mais uma tentativa é feita para amaldiçoar Israel. Eu quero falar então de duas verdades anunciadas por Balaão e 10 grandes bênçãos que nós podemos abraçar, acatar, acolher em nossos corações. Bênçãos estas que Deus concede ao seu povo. Quando eu falo de parábolas, na verdade, nós muitas vezes pensamos nas parábolas de Jesus, as 40 parábolas de Jesus que os evangelhos registram. Mas as parábolas são linguagens, muitas vezes poéticas, histórias, muitas vezes até lúdicas, que fazem as pessoas compreenderem realidades maiores
numa linguagem mais palatável, mais compreensível. E eu quero falar então de duas grandes verdades, antes de falar das 10 bênçãos que nós temos direito. Então Balaão, ele vai abrir a sua boca pela segunda vez para amaldiçoar Israel. E olha a primeira grande verdade que ele fala. A Bíblia diz no versículo 19, palavras de Balaão: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não cumprirá? É uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que já traz a resposta em si mesma. A mesma pergunta já embute a resposta, quando é claro que quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele cumpre. Então a grande verdade, a primeira grande verdade que nós devemos entender, é que ainda que Balaão fosse amaldiçoar Israel, ele fala: peraí, mas eu não posso, não tem como, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Deus tinha promessas para aquele povo. E Deus tem promessas para o seu povo. E Deus tem promessas para cada um de nós. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que se Deus lhe prometeu algo, Deus vai cumprir esse algo. Por quê? Porque Ele tem poder para cumprir esse algo. Porque Ele cumpre a sua palavra. Como diz Jeremias, Ele vela pela sua palavra. E aí então nós temos a primeira grande verdade. Temos uma segunda grande e abençoadora verdade, que Balaão, a seguir, ele registra através de sua voz. A Bíblia diz no versículo número 20: eis que recebi ordem para abençoar. Olha que coisa, ele foi contratado para amaldiçoar, mas ele fala: eis que recebi ordem para abençoar, e ele abençoou, não posso revogar. Olha a segunda grande verdade. O homem, ele é contratado a peso de ouro pelo rei Balaque. Esse homem, ele então chega ali, ele fala: mas eu não posso amaldiçoar, porque eu recebi a ordem para abençoar. Naquele momento, Deus então usa e fala ao coração daquele homem, de Balaão, e fala: olha, você não vai abençoar, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar, porque ele fala: ele abençoou, eu não posso revogar. Essa é a segunda verdade que nós devemos aprender. Quando Deus abençoa, o diabo não pode revogar as bênçãos de Deus. Se Deus te abençoa, eles podem fazer feitiçaria, eles podem fazer pactos com o diabo, eles podem fazer pactos de sangue contra a tua vida, eles podem usar bonecos de voodoo, eles podem fazer o que quiserem contra a tua vida, mas essa maldição não vai atingir a tua vida, porque, como diz Balaão, se ele abençoou, eu não posso revogar. Satanás, ele tem muito poder, mas ele não tem todo o poder. Ele é limitado no seu poder. Lembrem-se de Jó, quando a Bíblia diz que Jó era um homem justo, fiel, temente a Deus, e Satanás então ele fala: olha, eu posso tocar em Jó, e Deus fala: vai tocando nisso, mas toca nisso, mas não toca na vida dele. Por quê? Porque quem pertence ao Senhor, Deus cuida, Deus guarda. Então, meus amados irmãos, se Deus abençoou, como diz o texto, ninguém pode revogar a bênção, ninguém tem poder. Ah, mas ele é uma pessoa muito envolvida com o mundo espiritual, essa pessoa é muito envolvida com as trevas, eles vão fazer feitiços, eles vão fazer. Não podem revogar a bênção de Deus, não podem tirar 1 centímetro da bênção de Deus da tua vida, não podem tirar 1 milímetro da bênção de Deus da tua vida, não podem revogar 1 da bênção de Deus sobre a tua vida. Então começa a declarar: eu sou abençoado por Deus, e diabo não vai tirar as minhas bênçãos. Diga para a pessoa que está do seu lado: do diabo não é capaz, e não irá tirar a bênção de Deus sobre a tua vida. E quando nós falamos então de bênçãos, eu quero dizer que Balaão então continua, ainda que fora contratado para amaldiçoar aquele povo, ele continua com as suas declarações, e ele entra nessa parábola. E nessa parábola nós então vamos extrair 10 bênçãos que Deus concede ao seu povo. A primeira bênção que nós devemos entender, compreender, acolher em nossos corações, é que nós somos um povo justificado. Veja o início do versículo número 21. A Bíblia diz: não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. Aí você faz uma pergunta, você começa a pensar nesse texto.
Você fala, olha, ele não viu desgraça em Jacó e nem contemplou calamidade de Israel. Mas Jacó e Israel não são a mesma pessoa. Porque Jacó era o nome de nascimento daquele homem. Israel é o nome que aquele homem recebe, porque ele luta com Deus. Ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro que é transformador na sua vida. Então Jacó e Israel são a mesma pessoa, mas que representam duas fases distintas. Antes do encontro com Deus, depois do encontro com Deus. E nós vemos então essa fase que nós vivemos em nossas vidas. Nós somos pessoas que, como Jacó, muitas vezes já somos criados num ambiente cristão, já somos criados num ambiente com o conhecimento da vontade de Deus, crescemos muitas vezes na escola bíblica dominical, no departamento infantil, crescemos no convívio da igreja, e assim como Jacó temos compreensão das bênçãos de Deus, só que nos falta uma coisa. Nos falta o encontro com Deus, nos falta o contato com Deus, nos falta a experiência pessoal com Deus, porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então nós precisamos ter um encontro com Deus, e a Bíblia vai dizer, olha, buscar-me-eis e me achareis, quando que? Me buscares de todo o vosso coração. Nós devemos buscar ao Senhor, porque quando buscarmos ao Senhor, nós o encontraremos, com o coração contrito, com o coração focado nele, arrependido dos pecados, buscando ao Senhor, nós o encontraremos. Então, meus amados irmãos, essa fase Jacó, essa fase Israel, são duas fases distintas para a mesma pessoa, e para a mesma pessoa nós vemos essa bênção. Para a mesma pessoa nós vemos o que nós declaramos ali, que nós somos um povo justificado, porque ele não viu desgraça em Jacó, ele não contemplou calamidade em Israel. Deus, o que ele vê em nós são coisas boas. Ele não vê desgraça sobre a nossa vida, ele vê bênção para as nossas vidas. Ele não vê calamidade para as nossas vidas. Ele entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo o seu propósito. Eu quero dizer para vocês uma coisa: o diabo pode colocar na sua cabeça, olha, você é uma pessoa desgraçada, você é uma pessoa que não merece a salvação, você é uma pessoa que está distante de Deus. E como nós ouvimos nos testemunhos aqui do evangelismo de ontem, eu quero dizer para vocês que Deus não se esqueceu de cada pessoa. Deus tem um projeto maravilhoso para cada uma dessas vidas. Por isso que nós temos que ir pregar o evangelho, por isso que nós temos que anunciar às pessoas que Jesus as ama, não desistiu delas, mas Ele está batendo na porta, querendo entrar no coração dessas vidas. Então, independentemente das fases, Ele perdoa. O perdão dele é tão grande, mas tão grande, que nós podemos ver no versículo de Hebreus capítulo 8, versículo número 12, o seguinte texto. Hebreus, ele vai usar esse texto de Jeremias capítulo 31. Veja o que diz o texto. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O me é uma palavra grega, são duas palavras gregas para o jamais, nunca me lembrarei. Deus, quando perdoa, Ele apaga os pecados. Por isso que nós somos justificados. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que é uma justificação em termos jurídicos? Eu não sou advogado, mas pelo que eu entendo do estudo, da história do direito, naquela época do Império Grego e do Império Romano, a pessoa era justificada, ou seja, se tornava justa novamente, quando tinha uma declaração, e essa declaração estava ali da culpa da pessoa. Vinha ali, olha, ele é culpado por isso, ele roubou isso, ele fez isso, ele cometeu tantos erros. E tinha uma lista enorme naquela folha. E o juiz pegava e rasgava essa folha. E quando ele rasgava essa folha, a pessoa era justificada. Ela não tinha mais nada contra ela. É o que Deus faz conosco, como nós lemos esse versículo. Para com as suas misericórdias, para as suas iniquidades, usarei de misericórdia. Deus usa de misericórdia. Não que nós não tenhamos tido iniquidades, nós
temos tido iniquidades, mas Deus usa de misericórdia e estende a sua misericordiosa graça para nos perdoar. E Ele fala: dos seus pecados jamais lembrarei. Por isso que nós somos livres do juízo. A Bíblia diz, no outro texto que eu gostaria de citar, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo de número 5, versículo 24, o seguinte: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. A pessoa tinha culpa e ela foi justificada, agora é justa. A pessoa estava morta e agora a pessoa tem vida. Você cometeu iniquidades, mas Deus perdoa e não se lembra mais, se esquece, no sentido antropomórfico naturalmente, mas Deus então não considera, Ele desconsidera o que você fez, uma vez que você se arrependeu dos seus pecados. Eu quero dizer uma coisa para você: a primeira declaração, a primeira bênção nessa parábola belíssima da segunda tentativa de maldição de Balaão contra Israel, essa segunda tentativa de maldição que se transforma em bênção, é para Deus lembrar a você que Deus não vê calamidade contra a sua vida, Deus não vê desgraça contra a sua vida, mas Deus vê um futuro abençoador para a sua vida. Há uma segunda grande bênção que nós devemos entender e que nós percebemos nessa parábola de Balaão, que é a de que Deus está no meio de seu povo, do seu povo. A Bíblia diz no versículo 21, no mesmo versículo 21, mas na continuação dele, o seguinte: o Senhor, seu Deus, está com eles. Amados irmãos, Balaque, ele vai contratar Balaão, fala: olha, amaldiçoa eles. E Balaão fala: não posso amaldiçoar eles, porque se Deus abençoa, eu não posso revogar. Deus não viu desgraça nesse povo, porque Deus está abençoando, Deus tem um propósito para a vida deles. E é o que o diabo fala sobre nós. E quando querem amaldiçoar, a pessoa não vai conseguir amaldiçoar a sua vida, porque você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Quando o anjo vai passar sobre a casa dos hebreus na região de Gósen, no Egito, no delta do Nilo, ele vai ver a marca de sangue nos umbrais da porta, ele vai passar sobre essas casas, porque aquela 10ª praga não vai te alcançar. Eu quero dizer por quê. Por que não vai alcançar? Porque tem aquela marca do sangue no umbral. É porque tem a presença de Deus em nossas vidas. E Balaão fala para Balaque: o Senhor está com eles. Como é que eu posso amaldiçoar se o Senhor está com eles? Amados irmãos, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo número 18, no versículo número 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus está em nosso meio. Então nós temos o poder maior, nós temos a presença de Deus, nós temos a presença que nos garante que a maldição não nos alcança. E esse Deus não está apenas no meio desta igreja, esse Deus está dentro de você, habitando no teu coração. Como Satanás pode amaldiçoar se a presença de Deus está no meio de você? Como diz o texto, o Senhor, seu Deus, está com ele. Existe uma terceira bênção que eu gostaria de caminhar com você nesta manhã. É que nós somos um povo que adora a Deus. A Bíblia diz nesse versículo 21, só que na terceira parte dele, o seguinte: no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Olha o testemunho que Balaão traz. Balaque, ele fala: olha, nós vamos ficar no alto de uma montanha, numa região próxima a eles não vão nos ver, e dali você amaldiçoa. Só que quando Balaão chega nessa montanha, num local, ele começa a ouvir algo. Ele não conseguiria ouvir a voz de uma pessoa, porque ele está numa montanha. Tem ventania, tem distância, enfim. Mas ele começa a ouvir louvores. Ou seja, o povo estava guerreando, mas antes das guerras estava louvando. Ele começa a ouvir, olha, no meio deles se houve aclamações ao seu rei. Eles não tinham rei.
Eles tinham Moisés como líder, mas o rei deles era quem? É Deus. Aclamações a Deus. Nós somos um povo que louva, amados irmãos. E nós louvamos no culto, glória a Deus por isso, mas não louvamos apenas no culto. Existem 4 circunstâncias de nosso louvor. O primeiro deles está em Romanos capítulo número 15, versículo número 9, quando diz: eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Nós louvamos a Deus em meio aos não convertidos. Não louvamos a Deus apenas na igreja. Louvamos a Deus onde for, estamos louvando a Deus. O segundo ambiente que nós louvamos ao Senhor está em Atos. O livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, quando diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão, o quê? Escutavam. No meio das dificuldades, nós louvamos a Deus. Porque há pessoas que dizem: mas eu só louvo a Deus quando eu estou feliz. Mas existe um ditado, e você vai entender o ditado, pelo menos os mais antigos vão lembrar desse ditado, que quem canta os males espanta. E é um ditado que tem base bíblica. Por quê? Porque quando nós estamos em luta, como Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, na Grécia, eles cantaram louvores ao Senhor e Deus operou o milagre. Era meia-noite, eles louvavam o Senhor. Então não há tempo para louvar. Não deixe o louvor apenas para quando você está no culto. Louve o Senhor, mesmo no meio das dificuldades, louve o Senhor. Há um terceiro momento que nós cantamos louvores. E o terceiro momento é o momento de alegria. A Bíblia diz em Tiago, capítulo número 15, versículo 13, o seguinte: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? O quê? Cante louvores. Então, na dificuldade, cante louvores. No meio dos gentios, cante louvores. Mas na alegria, cante louvores. E por fim, o quarto momento que nós devemos cantar louvores é em todo o tempo. Salmo 34, versículo 1 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então que nós possamos ser um povo que louva na dificuldade, na alegria, entre os gentios, na igreja, em todo tempo, seja onde for, eu louvo, em todo tempo eu louvo, diz uma canção antiga. Então, meus amados, vamos louvar ao Senhor em todo tempo. Balaão, então, ele ouve aquela canção, chega aos seus ouvidos, não uma vocalização, uma pessoa cantando, mas o povo adorando a Deus, aclamando o seu rei. Mas existe uma quarta bênção que nós devemos acolher em nossas vidas. Nós somos um povo justificado, nós somos um povo que tem a presença de Deus no nosso meio, nós somos um povo que canta louvores ao Senhor, mas nós devemos lembrar da quarta bênção que está nessa parábola. A quarta bênção que está nessa parábola é que nós somos um povo liberto por Deus. A Bíblia diz no versículo 22, no seu início, palavras de Balaão: Deus os tirou do Egito. Meus amados irmãos, o Egito era a maior potência regional ali naquela região. Como iam sair do Egito? Com todo o exército, com todo o poder. E Deus então resgata Israel do Egito. Deus liberta Israel do Egito. Meus amados irmãos, Balaão, ele fala: Deus tirou eles do Egito, rei Balaque. Deus tirou eles do Egito. Deus fez o impossível, eles são um povo livre. Como nós podemos vencê-los? Se Deus os tirou do Egito, se Deus está no meio deles, se eles louvam o Senhor, se eles são justificados, eu não tenho esse poder. O diabo não tem poder contra a sua vida. Por quê? Porque ele próprio testemunha o que Deus fez contra você. Aleluia. Sabe qual é uma especialidade do diabo? A especialidade do diabo, porque ele tenta, claro que a especialidade dele é a tentação, mas na forma, a metodologia da tentação do diabo, que é uma das mais bem-sucedidas contra os servos de Deus, é tentar fazer com que nós nos esquecemos das bênçãos que nós já tivemos. É ele tentar fazer com que nós nos esquecemos que Deus já nos libertou, que Deus já nos ajudou, Deus já nos apoiou, Deus já nos dirigiu. Você tem momentos da sua vida que você é tentado, que você simplesmente esquece o que Deus já fez para a tua vida. Mas Deus lembrou o próprio Balaão, mas Deus tirou eles do Egito.
Eles se lembraram do que Deus fez. Então, nesse momento, meus amados irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Nossas forças podem ser limitadas, mas Deus renova as nossas forças. Nós, muitas vezes, nos esquecemos que Deus já fez. E nós sempre temos que fazer uma oração, dizendo: Deus, lembra-me do que já fizeste em minha vida, para que eu não esqueça de nenhum dos teus benefícios, de nada que fizeste por mim eu me esqueça jamais, mas eu sempre me lembre, porque quando o diabo vier para me tentar, eu falo: diabo, o mesmo Deus que me libertou antes vai me dar força para te enfrentar e te vencer. Eu vou te resistir, e o teu papel é fugir da minha presença. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Há uma quinta bênção que nós devemos entender nessa belíssima parábola e abençoadora parábola de Balaão. Somos um povo forte. Números capítulo 23, na continuação do versículo número 22, nós lemos: as forças deles são como as do boi selvagem. Em algumas versões mais antigas, as forças deles são como as do touro. Bom, quando pequeno, meus pais foram servir como missionários no Uruguai. E de vez em quando, então, nós pegávamos a estrada e íamos para Porto Alegre, na casa dos meus primos, meus tios. E aí, então, nós pegávamos aquela região dos Pampas, aquela região muito gado ali. E teve uma vez que nós paramos para almoçar, e eu devia ter meus 10 anos de idade, meus 11 anos, não lembro. Eu tinha aquela idade. E eu lembro de ver uma cena, estávamos almoçando, tinha uma janela aberta ali no meio do caminho, na estrada. E eu vi uma cena que até hoje eu lembro. Havia um gado ali, várias vacas ali, bois, enfim. E tinha uma criança que tinha mais ou menos a minha idade. E ela estava com uma vara, e ela batia no boi, na vaca, enfim, batia naquele boi, e o boi ia para a esquerda, ele batia de novo, e o boi ia para a direita. E aquele boi, com não sei qual peso, toneladas, eu não sei, ele ia obedecendo aquela criança que tinha uma altura baixa, uma criança frágil, magrinha, porque a criança batia com a vara. Aquilo marca, por quê? Porque o boi é muito mais poderoso que aquela criança. Ele é muito mais forte do que aquela criança. E qual é a diferença então do boi domesticado para o boi selvagem? Qual é a diferença do boi para o touro? É que o touro, ele sabe o seu potencial e reage. Se alguém bater no touro, o touro vai reagir. Mas o boi doméstico, ele não reage, ele acata. Muitas vezes nós somos como boi domesticados. O diabo bate e nós obedecemos e mudamos a nossa trajetória. Ele vai com uma vareta que não tem tem algumas gramas, uma vareta, ele bate e nós vamos para o outro lado. Por quê? Porque a nossa mente é de um boi domesticado. Mas a Bíblia diz que as forças deles são como a do boi selvagem. Se o diabo vier colocar a vareta em nós vamos reagir. Se o diabo quiser nos conduzir para outro lugar, nós vamos reagir, porque as forças deles não são como as do boi domesticado, são como as do boi selvagem. Nós reagiremos. Nós temos uma força muito grande. Nós temos a força do Senhor em nossas vidas. Então, não somos um boi doméstico, somos um boi selvagem. Uma sexta bênção que nós temos, que nós percebemos nessa parábola de Balaão, é que nós somos um povo protegido. A Bíblia diz no versículo 23, na sua primeira parte: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Mais uma vez é mencionada a figura desse homem que tem o nome de Jacó transformado para o nome de Israel. Por que nós vemos isso? E agora, qual é a diferença? A diferença está nos termos. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel.
Não vale encantamento, não vale magia, não vale feitiçaria, não vale nada que procure fazer nenhum trabalho maligno contra nós, vale contra Jacó. Nenhum trabalho maligno que possam fazer contra as nossas vidas, vale contra Israel, porque a nossa vida é conduzida por Deus. Nós reagiremos como boi selvagem, e nós acataremos a direção de Deus para nossas vidas. Então, o diabo pode querer colocar maldições na tua vida. Olha, você não vai ser nada na sua vida, você não vai conseguir nada na sua vida, você não vai ter sucesso na sua vida, e ele vai incutindo essas coisas, esses encantamentos na sua mente, e muitas vezes você sucumbe, e muitas vezes você aceita, e muitas vezes você acata. Mas eu quero dizer para você, haja como um boi selvagem, e se ele vier, você fala: não receba essa palavra, porque contra mim não existe encantamento, contra mim não existe adivinhação, contra mim não existe praga, contra mim não existe maldição, porque se Deus abençoou, o diabo não pode revogar a bênção na minha vida. Diga para você: Deus me abençoou, eu não vou aceitar maldição para a minha vida. Há uma sétima bênção nesta parábola de Balaão. E a sétima bênção é que nós somos um povo que testemunha. A Bíblia diz na continuação desse versículo, número 23: agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Balaão, ele se vira para o rei e fala: olha, o que se pode dizer desse povo é que Deus tem feito grandes coisas no meio deles. Ah, mas o diabo quer dizer que você vai ser um derrotado, você vai ficar desempregado, você vai ficar iludido, você vai ficar deprimido, você vai ficar... Mas você fala: não, mas eu não vou aceitar isso para a minha vida. O que eu vou dizer é que Deus está no meio da minha vida. O que eu vou dizer é que eu louvo ao Senhor em todo tempo. E o que eu vou dizer é que eu vou vencer isso em nome de Jesus, porque Deus está comigo, e eu posso dizer: que grandes coisas tem feito Deus na minha vida. É um povo que testemunha. E nesse momento quero dizer para você: você vai ser uma pessoa que vai ser como um boi selvagem. Se o diabo quiser te conduzir, você vai reagir, e você vai dizer: eu vou ter novos testemunhos para contar a Deus. Eu não vou ficar nos testemunhos de antigamente, eu vou ficar nas coisas novas, porque Deus tem coisas novas para dar à tua vida. Uma oitava bênção que Deus tem para as nossas vidas é que nós somos um povo que está atento para as ciladas, as armadilhas do pecado. Veja o que diz o texto no início do versículo 24, desse capítulo 23 do livro de Números. Eis que o povo se levanta como leoa. Certa vez eu vi um documentário, já tem muitos anos que eu vi esse documentário, mas eu não esqueço dele. O documentário era o seguinte, mostrava o seguinte: um daqueles documentários das savanas africanas, estava lá um leão, 4 leoas, um filhotinho. De repente, aparece uma hiena, e atrás da hiena aparecem outras hienas. E elas se aproximam. Quando elas se aproximam, as leoas, o leão, estavam plácidos, relaxados, tranquilos, estirados no chão. Mas quando as hienas aparecem, as leoas fazem assim: elas estavam deitadas, de repente elas se colocam atentas, se levantam, ficam a postos. E o leão, tranquilo, relaxado, mastigando o seu capim. Mas as 4 leoas, assim que se aproximou o perigo, elas ficaram atentas. Eu não sei se essa é uma diferença no mundo animal entre macho e fêmea. Nós podemos refletir isso entre homens e mulheres, que muitas vezes o pecado está vindo e muitos não percebem. O perigo está chegando e eles estão relaxados, comendo o seu capim. Mas aquelas leoas, as 4, elas se colocam rapidamente a postos e começam a encarar aquelas hienas.
E as hienas vão para um lado, para o outro, e elas vão de um lado para o outro. E fica então aquela contenção. As hienas não avançam, mas andam lateralmente. E as leoas ficam atentas. Enquanto isso, o leão está assim, tranquilo, relaxado, como se não houvesse nenhum perigo. Nós devemos ser, como diz o texto, como leoa. Nós devemos estar atentos quando o perigo se aproxima. Quando o perigo se aproxima, apareceu a primeira hiena, apareceu a segunda hiena, já estão as leoas a posto. Nós devemos ser como as leoas, atentas, despertadas, estão olhando ao redor qualquer perigo, e não podemos ser como o leão nesse caso, que demora muito para agir. Nós devemos ser como a leoa. Então eu quero convidar você a dizer à pessoa que está do seu lado: seja como uma leoa, sempre atento. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Nós devemos ser como as leoas, porque se o perigo aparecer um pontinho na frente, já estamos atentos para não cairmos. Por isso, devemos vigiar e orar. Veja o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 26, no verso número 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não falou, orai e vigiai. Jesus falou, vigiai e orai. A ordem é importante, porque muita gente, muitas vezes, está orando, mas não está vigiando primeiro. É primeiro vigiar e vai orar, porque senão cairemos em tentação. Nona bênção que nós devemos entender da parábola de Balaão. Nós falamos que nós devemos então estar atentos, vigilantes, despertados para qualquer perigo que se aproxime, nos levantarmos como a leoa, como as leoas. Mas nós devemos nos impor. A Bíblia diz, na continuação desse versículo 24, que devemos ser como a leoa, mas a Bíblia diz, esse povo se ergue como a leoa e se levanta como a leoa e se ergue como leão. Aquele mesmo documentário. Então a cena foi aquela, as leoas prontamente ficam atentas e começam a andar lateralmente, mas o rosto firme naquelas hienas, e as hienas a mesma coisa. Havia uma contenção, não havia avanço entre ambos, e o leão relaxado. Daqui a pouco, o leão coloca a primeira pata na frente, coloca a segunda pata na frente, se levanta, e quando levanta, dá um rugido. E quando ele dá o rugido, o que acontece com as hienas? Elas saem correndo. E se impõem como leão. E se ergue como leão. Ele se levantou. Ele rugiu. Ele mostrou, olha aqui, vocês não se aproximam. Saiam daqui. E nós devemos ser como os leões. Nós devemos levantar como leões e devemos nos erguer como leões. Por quê? Porque o pecado tem que se afastar de nós. O inimigo tem que se afastar de nós. Eles têm que bater em retirada. Por quê? Porque nós devemos nos impor. Erguer-nos como leões. Então, levantarmos como a leoa, erguermos como leões, nos impormos a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. E por fim, aquelas hienas, elas começaram a correr, mas o que o leão fez? Naquele mesmo documentário, o leão começa a correr também. E aí nós vemos o final dessa parábola que eu gostaria de comentar com os irmãos, na parte C do versículo de número 24. E não se deita, até que devore a presa,
e beba o sangue dos que forem mortos. Aquele leão começou a correr, e é interessante que a hiena é muito mais leve, e o leão muito mais pesado, mas à medida que ele ia correndo, parece que o seu corpo ia se estendendo mais, até que ele pega numa pata, pega uma hiena, a hiena começa, a hiena se atropela, e aí ele pega cambalhotas, e o leão pega a hiena, dá uma mordida e acaba com ela. Nós devemos então não apenas nos impormos diante do pecado, demonstrar autoridade, mas devemos vencê-lo, devemos acabar com ele, para que não haja mais essa perspectiva na tua vida. Eu quero nesse momento orar por sua vida, porque é chegado o momento da oração, convidando a que você, por favor, se coloque de pé. E nesse momento eu quero fazer uma oração,